Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do AncoraCast. E o episódio de hoje, ele é especialmente para você que tem um consórcio aqui com a Âncora e está buscando a sua contemplação. Isso porque a gente vai abordar lances e qual a melhor estratégia que você deve usar para ser contemplado. E para esse bate-papo com a gente, eu estou recebendo aqui no estúdio hoje o Mário, ele que é gestor do time de produtos da Âncora, e o Ivo, que é especialista em produtos. Seja bem-vindo, Mário, seja bem-vindo, Ivo, é um prazer ter vocês aqui com a gente hoje. Obrigado, Sol. Obrigadão. E para a gente já começar falando, né, de lances, essa possibilidade, né, tão estratégica dentro do consórcio, eu queria que vocês me falassem um pouquinho a definição. O que é lance no consórcio? Então, o lance ele é uma antecipação de parcelas, no qual a gente consegue, após o acontecimento da Assembleia, a gente consegue selecionar quem vai ser o grande vencedor para conseguir retirar o seu bem ali no grupo de consórcio. Exatamente. Você pode interpretar também como uma forma de antecipar sua dívida. Tem muitos mitos, e acho que a gente vai entrar um pouquinho nisso aqui, né, durante a nossa conversa, sobre o lance, mas ele é uma antecipação de dívida, basicamente. Eu vou levantar a mão para o administrador e falar assim, olha, se eu antecipar esse valor que eu estou devendo, eu consigo adquirir o crédito antes? Basicamente é isso. E basicamente, quem antecipa o maior valor leva. Depende, a gente vai ver. Vamos entrar nos detalhes. E hoje, a gente tem mais contemplações por lance ou por sorteio? Olha, com certeza por lance, né? Pode falar. Não, é isso mesmo. Obrigatoriamente, o grupo ele precisa entregar pelo menos uma contemplação por sorteio. Isso é obrigatório, né, para todas as administradoras. E após isso, a gente começa a liberar os lances. Então, tem várias modalidades e tudo depende de qual é a regra de liberação de contemplação para cada grupo. Então, cada grupo tem sua característica e acredito que seja isso, né, Ivo? Exatamente. Quando a gente pensa na lógica do consórcio, de um grupo de consórcio, você tem todo mundo pagando ali no mês a mês, e é como se fosse um porquinho, você junta o dinheiro lá, depois no final do mês você quebra, e aí você tem as contemplações. Como o lance é uma antecipação de dívida, eu estou colocando mais dinheiro no porquinho, então eu tenho mais contemplações por lance, porque eu tenho mais dinheiro entrando lá dentro do caixa e eu consigo liberar mais acessos a crédito. Bacana. E vamos entrar então nos tipos de lance especificamente, começando pelo mais comum, que eu acredito que seja aí o pioneiro dos lances, né? O lance livre. Como funciona o lance livre? Pode contar um pouquinho pra gente? O lance livre, basicamente, como a gente falou que o lance é uma antecipação de dívida, o lance livre ele é uma modalidade em que quem antecipa o maior percentual da dívida proporcional é quem vai levar o acesso ao crédito, a contemplação, que a gente chama de contemplação. São algumas nomenclaturas que são um pouquinho complicadinhas de início, mas depois que você começa a estudar um pouquinho sobre, fica bem tranquilo, bem fácil também. Mas o lance livre, ele vai levar quem antecipa o maior percentual do crédito. E aí tem ali a concorrência todos os meses, não tem só uma contemplação por lance livre, pode ter mais de uma, depende muito do saldo do grupo. Então, quanto mais dinheiro no grupo, igual a gente falou agora há pouco, mais contemplações vai ter ali no lance livre. É isso mesmo, Ivo. E o legal do lance livre é que você pode ofertar o quanto você quiser, né? Então, pode ser desde 1% até 100%. 100%. Então, basicamente Poderia. isso. Isso é bem legal. E tem algum momento específico quando ofertar um lance livre? Qual que é o melhor momento? Qual que é a estratégia para ofertar o lance livre e ser contemplado? Quais pontos precisam ser avaliados? Legal, excelente pergunta, Sol. Eu acredito assim, quando você compra o consórcio, ele é uma compra programada, né? Então, você precisa ter uma estratégia por trás para que você consiga ser assertivo na sua oferta de lance e, consequentemente, você conseguir adquirir o seu bem. Então, o momento certo é o momento que você definiu que você vai ter uma previsibilidade do seu bem. Então, eu acredito que esse seja o momento certo para ofertar um lance livre. Exatamente. O momento certo de ofertar um lance é todo mês.
Todo mês você pode ofertar um lance, Sim. independente da sua estratégia. Então, por exemplo, eu quero contemplar daqui 2 anos. Você já pode começar a ofertar o lance hoje. Por quê? Se você contempla e esse crédito ele está contemplado e disponível, ele fica inclusive rendendo para você todos os meses. Então, lance você pode ofertar todos os meses. Lance livre é mais quando você precisa dar uma agilizada ali na liberação do crédito. Que aí você vai entrar no quem oferta mais leva. Se ofertar o maior, você consegue ter acesso ao crédito, né? Perfeito. E um outro tipo de lance que a gente trabalha também é o lance limitado. Defina para mim como funciona o lance limitado na prática. O lance limitado, basicamente, você vai fazer a oferta de lance, mas existe um parâmetro, existe um percentual fixo que você pode ofertar. Então, ele tem um limite. Existem algumas regras ali por trás, cada grupo ali tem o seu plano em específico para fazer depois essa contemplação, mas basicamente você tem um limite ali do que você pode ofertar e após isso o que ficar mais próximo da pedra-chave é o que geralmente é liberado ali para contemplação. Aí você pode me complementar, Ivo. Assim, eu gosto de traçar é que a gente não entrou ainda, mas eu gosto de traçar um paralelo entre o lance livre e o lance fixo. Boa. Pra gente falar do limitado. O lance fixo, posso até entrar pode, no fixo também? Vamos falar do fixo, depois a gente volta complementando. Vamos embora. O lance fixo, o próprio nome dele já diz, ele é um percentual fixo. E aí, por exemplo, eu vou entrar em um grupo que ele tem um lance fixo de 30%. Eu só posso ofertar os 30%. Agora, quando eu entro em um grupo que tem um lance limitado, ele é uma variação entre o lance livre, que eu oferto qualquer valor, e aí quem mandar o maior leva. E o lance fixo, por quê? Eu limito ele, vou dar um exemplo, em 60%. E aí eu não fico só com aquele valor empatado com todo mundo. Eu consigo ofertar até 60%. Então, de 0 a 60, eu posso ofertar no lance limitado. Então, o lance limitado talvez ele seja ideal para quem quer fazer uma oferta de um valor mais baixo. Seria isso? Sim, também. É importante que tenha uma consultoria especializada, porque ela vai olhar lá aquele grupo específico que você está querendo entrar e ela vai saber, poxa, esse mês é melhor você entrar no lance limitado, é melhor você entrar no fixo, é melhor entrar no livre. Então, depende muito do que o cliente precisa. Aí vai da estratégia dele, né? Uhum. Não, bem colocado, Ivo. No caso, a Âncora, ela trabalha com lance limitado, você não podendo utilizar alguns artifícios para realizar o pagamento desse lance. Então, o lance limitado, você não pode usar, exemplo, o lance embutido, que é o que a gente vai falar daqui a pouco. São só com recursos próprios. Então, é bem importante o cliente ter uma assessoria para que na hora que ele queira ofertar um lance ali, a assessoria orientar ele da melhor modalidade possível. E reforço que a nossa central de atendimento tem os assessores disponíveis para apoiar os nossos clientes nessa tomada de decisão, para que realmente eles escolham a melhor estratégia para o seu momento de vida, né? Que isso é muito importante, entender com qual percentual, com qual investimento eles estão dispostos a fazer. A gente passou, né, pelo lance fixo, livre e limitado, esses três. Vocês poderiam dar um exemplo prático? Por exemplo, eu tenho um consórcio de 100.000 e eu quero contemplar, eu tenho 50.000 de dinheiro disponível para fazer essa oferta, é melhor eu fazer um lance no lance fixo, no lance livre, no lance limitado, trazer os possíveis cenários para que os nossos clientes consigam se imaginar e entender um pouco na prática como que funciona? Eu vou começar aqui pelo lance livre. Eu vou pegar um cenário hipotético aqui. Eu tô com uma carta de R$100.000, eu tenho lá um dinheirinho reservado e eu quero uma contemplação rápida. Vou pegar um exemplo que é muito legal, que é de, por exemplo, quem trabalha com pesados. Então, eu tenho uma empresa que eu trabalho com caminhões, eu coloco os caminhões para rodar e muitas vezes para mim compensa ofertar um lance livre, porque se eu tiver o caminhão na rua rodando, ele já está me trazendo lucro. Então, com o lucro do caminhão, eu consigo pagar o valor da minha parcela. Nesse caso, muitas vezes compensa o lance livre. Eu vou ofertar um percentual talvez um pouco maior, eu vou entrar ali na briga de quem oferta o maior percentual, mas se eu tenho o bem já me trazendo retorno, eu consigo muitas vezes pagar a parcela e ainda sobra um dinheiro. Então, esse é um exemplo do lance livre. Quer trazer que é o ideal, fixo? né? Exatamente. Quer trazer um do fixo limitado? Não, legal. O lance fixo,
o percentual que o cliente vai ofertar de lance, ele é fixo. Então, primeiro você precisa avaliar se os seus 50 mil ali tá de acordo com o percentual do grupo ali, né? Se isso é o suficiente para você concorrer nessa modalidade. Após isso, o lance fixo, ele depende muito da pedra-chave na assembleia. Então, e ali vai ser muito quem ficar mais próximo da pedra-chave. Então, se sua pedra-chave, que é sua cota ali, for a 200 e caiu a 400, e vai ter uma galera na sua frente que às vezes pode ter ofertado lance fixo. Então, você fica ali à mercê de uma ordem, né? Então, acredito eu que esse seria o cenário de um lance fixo. Eu gosto até de brincar que o lance fixo, ele é como se fosse um segundo sorteio, né? Uhum. Por quê? Como o próprio nome fala, é fixo, um percentual, você tá empatado com todo mundo. Como que é o desempate? O Mário trouxe bem. Ele é pela pedra-chave. Qual foi o sorteado? Eu vou trazer o que está mais próximo do sorteado. Então, eu dependo um pouco da sorte também. Então, eu preciso do bem com urgência, igual a gente falou ali do lance livre. Então, no fixo talvez já não dê certo. Você vai ter que buscar uma outra estratégia. Não, eu tenho um tempo aqui, eu consigo esperar um pouquinho mais, eu quero ofertar um lance menor, aí o fixo ele cai como uma luva, né? Ele é uma estratégia de longo prazo. No Exatamente. caso, E, o por lance exemplo, fixo, você vai trabalhar, você tem uma chance a mais de ser contemplado, além do sorteio. exatamente. Porém, é um segundo sorteio. Então, você vai ter que esperar o desenrolar ali além da oferta do lance, estar próximo à pedra-chave. Exatamente. Mas assim, normalmente o lance fixo, ele também é uma quantidade muito menor de pessoas que oferta ele. Então, você aumenta muito a probabilidade de contemplação. Então, no sorteio, eu estou concorrendo com X pessoas. No lance fixo, eu estou concorrendo com Y. E esse Y normalmente é muito menor do que o X lá do sorteio. E eu acho que o Ivo trouxe um ponto interessante aqui, quando ele falou de que o cliente pode ofertar o lance todo mês, se ele quiser. Talvez essa seja uma modalidade que se encaixa. Então, ele já tem esse valor ali e vai ofertando. Se ele não tem tanta... Se na estratégia dele, se no momento que ele está vivendo ali, ele não tem tanta previsibilidade, ele pode esperar um pouquinho, essa é uma excelente modalidade só. Perfeito. E o lance limitado, qual é o melhor momento para ofertá-lo e para quem ele é? O lance limitado, ele é muito parecido com o fixo e o livre, né? Que é aquilo que a gente falou agora há pouco. Então, assim, ele vai ser também quando você não tem tanta pressa. Então, eu posso esperar alguns meses aqui e eu consigo ofertar um valor menor e eu consigo uma vantagem, ali em cima daquele grupo. Porque eu vou ofertar um lance menor, vou esperar um pouquinho mais, eu não estou dependendo do fixo, que é sorte, mas eu também não quero ofertar o livre, que talvez seja um pouquinho maior, então o limitado ele entra nesses casos aí. Perfeito. E o bacana é destacar que cada lance, ele compete com a sua modalidade dentro do grupo que tem a sua sequência, né? Então, vamos dar um exemplo. A gente tem um grupo aqui, nós três somos um grupo de consórcio, e eu acabei sendo selecionado aqui como sorteio, e vocês dois, um ofertou o lance livre e outro e a Sol ali ofertou o lance fixo. Se o grupo tiver saldo, ambos vão ser contemplados. Mas se tiver mais pessoas, a Sol vai competir só com quem ofertou o lance fixo e o Ivo vai competir só com quem realmente ofertou o lance livre, né? Então, isso é importante destacar. Perfeito. E a âncora também tem uma modalidade de lance que eu particularmente gosto muito, acho super bacana, que é o lance fidelidade, né? Que é uma forma de trazer um diferencial para aqueles clientes que pagam suas parcelas em dias. É isso mesmo? Podem me complementar, por favor? Exatamente. Desculpa, pode falar. Vai lá. O lance fidelidade, ele vem exatamente para beneficiar quem paga certinho. Então, depende muito do grupo, mas eu vou dar um exemplo aqui. O grupo que eu entrei, ele tem o lance fidelidade no 6º mês. Se eu pagar em dia, não perder o vencimento, não deixar nenhuma parcela atrasar e conseguir pagar todos os meses certinho, lá no 6º mês eu vou concorrer só com quem pagou em dia também. Então, igual a gente falou do lance fixo, do lance limitado, que tem uma quantidade menor de pessoas,
O lance fidelidade ele tem uma quantidade menor ainda, dependendo do grupo que você entrar. Então, Perfeito. é bem legal porque você vai concorrer com menos pessoas, saem lances menores. Então, é bem legal para quem está pagando em dia, um benefício muito, muito legal mesmo. E vamos falar de um outro tema que é bastante questionado, né? Um outro tipo de lance que também é uma forma de pagamento do crédito, que é o lance embutido, que de certa forma ele é possível até mesmo dentro das outras modalidades. É isso, né? Explica para mim um pouquinho como funciona aí o lance embutido, o tão falado lance embutido. Exatamente. O lance embutido, ele gera muita confusão porque ele não é uma modalidade de lance. Ele é um opcional do lance. Então, por exemplo, eu posso usar o lance embutido dentro do lance livre. Então, ele não é uma modalidade separada. Eu vou ofertar só o lance embutido. Não, você vai escolher uma modalidade, ou lance livre, ou lance fixo, etc. E aí você vai usar parte da sua carta de crédito como lance. Então, ele funciona dessa forma. Se você quiser complementar... Não, é isso mesmo, Ivo. O lance embutido nada mais é que você pegar um percentual ali da sua carta de crédito e utilizar ele como pagamento de lance. E é sempre importante checar se a sua modalidade permite que você utilize esse lance embutido. Então, isso é importante destacar. Perfeito. E qual que é o melhor momento, qual que é a estratégia por trás do lance embutido? Ele é para quem não quer se descapitalizar? O lance embutido é para quem não tem o valor para ofertar o lance? Qual que é a melhor estratégia por trás dessa possibilidade que a Anchor oferece? Nem sempre, tá? O lance embutido, ele serve para potencializar o seu lance ou para você descapitalizar menos. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu tenho uma carta de R$100 mil e eu tenho R$40 mil para ofertar de lance. Eu tenho um lance de 40%. Se eu faço uma carta de 120 e pego 20, eu somo aos meus 40 e eu tenho 60 mil. 60 mil em cima de 120, eu tenho 50% de lance. Perfeito. Então, eu continuei usando os mesmos 40 que eu tinha, só que ao invés de um lance de 40%, eu fui para um lance de 50%. Então, essa é uma das opções que a gente pode usar. Perfeito. Então, se ele tem uma carta de crédito de 120 mil e ele vai usar 20 mil para o lance embutido, então ele vai ter disponível para uso 100 mil. Porque exato. 20 mil ele usou para dar lance. Então, ele não vai ter disponível o valor total da carta de crédito que ele fez, que seria os 120 mil. Seria isso, né? Exatamente. Perfeito. E isso é muito importante também, realmente, para quem quer manter liquidez, né? Sim. Eu não quero descapitalizar totalmente, eu vou fazer uma compra de um imóvel de alto valor, mas, por exemplo, eu vou investir 1 milhão em imóvel, mas eu faço carta de crédito de 1,5 milhão para eu ter 500 mil aí para oferta de lance e não ter que descapitalizar. É muito usado também para quem faz alavancagem patrimonial, né? Sim. Exatamente. E é dessa forma mesmo, eu trouxe da maneira correta. Sim, corretíssimo. Perfeito. E tem um lance também que não é muito conhecido, que é o lance quitação. Vocês podem me explicar no detalhe como funciona o lance quitação? Bom, vamos lá. Como a gente oferta um lance em cima do valor da carta de crédito, a gente oferta 100% de lance, por exemplo, eu vou ofertar somente o valor do crédito. Mas quando eu tenho um consórcio, eu tenho um saldo devedor. Então, eu tenho que pagar o valor do crédito mais as taxas. E quando a gente oferta um lance máximo de 100%, cadê as taxas? Eu estou limitado ali em 100% do valor do crédito. Então, quando a gente oferta um lance de quitação, a gente consegue realmente quitar o valor do consórcio e aí eu tenho preferência ali na minha contemplação, porque eu já não tenho mais nenhum saldo devedor. Então, eu consigo... Passar na frente é muito feio, né, de falar, mas eu consigo uma contemplação antecipada. Exatamente. É isso. Perfeito. Então, é uma contemplação por quitação do saldo devedor. Isso, perfeito. Porque simplesmente quitar, eu não teria a possibilidade de retirar o crédito, porque ainda falta as taxas e tudo mais. Então, seria isso. Exatamente. Tem muita gente que também usa o lance de quitação, porque... Poxa, eu estou pagando aqui o consórcio há algum tempo e eu quero pegar esse dinheiro todo de uma vez. Quero pegar em dinheiro mesmo, o consórcio. O Banco Central ele tem uma regra em que ele diz que se você estiver contemplado e quitado há mais de 6 meses, você pode pegar o dinheiro todo em espécie.
Então, tem muita gente que pode usar o lance quitação para estar contemplado e quitado, e aí eu vou pegar esse dinheiro em espécie daqui 6 meses. Sem necessidade de alienar nenhum bem. Se não precisa alienar nada, eu vou pegar em Perfeito. espécie mesmo, cai na conta dele. Maravilha. E tem também o lance troca de chaves, né? Que é para quem tem um bem e quer usá-lo como lance. É isso mesmo? Podem trazer detalhes? A modalidade de troca de chaves, ela funciona da seguinte forma. Você tem o seu carro hoje, e aí você quer ofertar ele como lance. Só que você não quer vender o carro antes para depois ofertar o lance. Eu não sei se você é contemplado, não vou. Então, o que você pode fazer? Você oferta o lance na modalidade de troca de chaves, a gente vai avaliar o seu carro no valor da tabela FIPE, e aí fui contemplado. Eu vou pegar o valor do crédito menos o valor do meu carro. E aí eu posso depois vender o carro com tranquilidade. E aí eu não preciso ficar esperando. Eu já sei que o meu crédito está contemplado, eu vendi o carro, juntei o restante do valor que eu preciso para o carro novo, aí eu posso ir lá e comprar o meu carro novo tranquilo. Perfeito. E o legal é sempre consultar antes a nossa central de atendimento ou quem foi o responsável pela venda do consórcio, né? Para que te oriente da melhor forma possível e verifique se o grupo ali tem essa modalidade, né? Então é importante destacar. Maravilha. E falando em consultar o assessor, ter ali o apoio do vendedor, né, da cota, falando um pouquinho da estratégia mesmo, né? Os assessores, eles trazem ali a melhor estratégia para a oferta de lance, o vendedor também apoia nisso. O que é importante os nossos clientes avaliarem do ponto de vista estratégico, de forma geral, antes de fazer qualquer oferta de lance? É importante que todo cliente tenha uma pessoa de confiança e que entenda do produto. A gente já falou aqui, por exemplo, de várias modalidades de lance. E o core do cliente, muitas vezes o negócio do cliente, não é o consórcio, não é o mercado financeiro. Então, por exemplo, eu trabalho como engenheiro civil. Eu entendo de obra, eu entendo de várias coisas ali relacionadas à engenharia civil. Agora, muitas vezes eu não tenho tempo de estudar, eu não tenho muito tempo para ficar ali no mundo das finanças. Então, é importante que eu tenha uma pessoa de confiança que faça realmente uma consultoria, igual o pessoal aqui da Âncora faz, e que vai entender o que eu preciso, vai procurar dentro de todas as possibilidades a melhor estratégia e vai me trazer. Então, é isso. Legal. E é sempre importante destacar que o cliente, caso ele queira, ele tem acesso ao portal ou ele tem alguns recursos que ele pode extrair algumas informações básicas. Exemplo, média de lance, saldo, às vezes, quantidade de cotas contempladas numa determinada assembleia. Então, é importante, caso o cliente queira se inteirar, a gente também fornece alguns canais para ele conseguir ter acesso a essas informações. Tem o Conta Âncora, né, o aplicativo que está Sim. disponível para o cliente, tem o portal do cliente também, onde ele consegue ver o histórico das assembleias, né, entender qual foi a quantidade de contemplados por cada modalidade de lance e, claro, entender ali qual que é a sua estratégia que vai atender ali o seu objetivo, né? Exatamente. Com certeza. Perfeito. A gente costuma dizer, né, que não existe o lance ideal, existe o lance ideal para a estratégia daquele momento, né? Exatamente. Perfeito. Tá, joia. E quais cuidados os clientes precisam ter nesse momento? O que eles precisam ficar atento na hora de ofertar o lance, que precisam se questionar, mesmo tendo ali um assessor, uma pessoa para apoiar, quais detalhes eles precisam ficar atentos? Acho que no meu ponto de vista, o cliente precisa primeiro, vamos começar com a oferta, né? Sempre verificar se ele realizou a oferta por um dos nossos canais oficiais, né? Isso é extremamente importante. E após a contemplação, sempre verificar se ele vai realizar o pagamento no boleto correto. Então, essas são as principais, informações que ele precisa ter para que ele não tenha nenhum tipo de problema. Dicas de segurança, né? Exatamente. Hoje em dia, não só no mercado de consórcio, no mercado como um todo, fraudes, golpistas, Sim. Realmente é uma realidade. Então, o cliente ficar atento aos canais oficiais, boleto no CNPJ da Âncora, canais oficiais da Âncora, portal, app, redes sociais. Nossa central de atendimento está disponível para apoiar. Seria isso, né? De forma geral. Exatamente. Mais algum detalhe que vocês gostariam de complementar? E sempre avaliar o momento que ele está,
avaliar se aquele lance ele se encaixa no fluxo de caixa dele, avaliar se o valor da parcela pós-contemplação também é um valor que ele vai conseguir arcar legal depois, para que ele não faça nenhuma bobagem financeira, né? É muito importante também, porque a gente fala muitas vezes, poxa, o médico, ele trabalha ali, ele pode acabar com uma vida. O dinheiro também, né? Sim. Então tem que ser muito realista, muito pé no chão, principalmente quando a gente fala de grandes montantes, como um imóvel, um caminhão, um carro. Então, eu acho que também é um ponto legal para prestar atenção. Sem dúvida, né? O consórcio é uma ferramenta excelente para adquirir bens, para prosperidade financeira, para alavancagem patrimonial, mas claro, né? Como a gente sempre frisa, a gente reforça em todos os episódios, é uma ferramenta de planejamento, né? Exatamente. Dados financeiros, entender valor de parcela, entender realmente qual que é o seu momento para não cair aí, não fazer nenhuma loucura, não cair em nenhuma armadilha da urgência, né? Da necessidade de adquirir um bem ali naquele momento. Exatamente. Tem muita gente que fala, e eu gosto até de brincar com isso, né? Tem muita gente que fala que o brasileiro é imediatista. Nossa, o brasileiro é muito imediatista. Eu não concordo. Eu acho que o brasileiro, muitas vezes, falta planejamento. Por quê? Tem um evento canônico, né, na vida de toda criança, todo brasileiro raiz, ele passa por isso, que é chegar no domingo à noite, 9 horas da noite, chegar para a mãe e falar assim, mãe, tem uma cartolina que eu preciso entregar um trabalho amanhã. E o que foi isso? Isso é uma urgência? Esse cara é imediatista, essa criança? Não, ele não se planejou. Se ele tivesse pensado na cartolina uma semana atrás, ele conseguiria ter feito o trabalho dele, tranquilo e tal. E o consórcio é a mesma coisa. Quando você pensa em comprar uma casa, você não quer comprar uma casa amanhã. Você não quer comprar uma casa mês que vem. Você pensa em comprar uma casa daqui 5 anos. Mas quando que você vai pensar em como que você vai pagar essa casa? Quando falta um mês para eu comprar a casa. Então, é isso, é um pouco disso, né? Hoje, não é nem imediatismo, é falta de planejamento mesmo. E o consórcio ele vem para conscientizar a população de, poxa, você precisa poupar, você precisa pagar ali mês a mês para você conseguir adquirir o que você quer, né? Qualquer coisa. Perfeito. No final das contas, a contemplação, a entrega do bem é um momento mágico, né? Então, o consórcio, ele viabiliza isso. A gente não quer que esse sonho vire um pesadelo, né? Então, bem colocado, Iva, essa questão do planejamento. O consórcio realmente ele serve para o cliente fazer uma compra programada, planejada, né? Então é isso. Maravilha! Mário, Ivo, foi um prazer receber vocês aqui no estúdio hoje. Eu tenho certeza que todas essas informações que vocês compartilharam com os nossos ouvintes trouxe muita clareza e vai ajudar a tomar decisões mais inteligentes, mais estratégicas. Então, muito obrigada pela presença de vocês. A gente que agradece. Valeu, obrigado. E para você que acompanhou esse episódio com a gente, muito obrigada pela presença, pela audiência. Se você gostou, compartilhe com seus amigos e siga a Âncora nas redes sociais para você ficar por dentro de todas as novidades do mundo do consórcio. Vem pra Âncora!